No vídeo de hoje eu ganhei flores, por isso elas vão ficar aqui comigo o tempo todo. Eu vou compartilhar com vocês a aula que a gente teve hoje lá na sala ao vivo, as operações que a gente fez e o método MCE junto com a técnica do sorvete, suporte, resistência, velas e tendência. No final, se você quiser fazer parte da minha sala, é só entrar no meu grupo gratuito do Telegram, que eu tô sempre enviando os métodos de como você pode entrar por lá, beleza? Forte abraço e fica com o vídeo aí. Mas então vamos começar, já tô compartilhando aqui a tela com vocês. Aqui ó, eu tenho R$200, só que eu vou seguir ainda nas 6 chances. Por quê? Porque se eu tomar 3 loss hoje, eu vou para as próximas 3, né? No caso, a chance 5, 6 e 7 amanhã. Criei essa nova regrinha aqui que vai ser bem simples da gente padronizar as entradas. Que é marcação, confirmação e entrada, tá? Eu vou mostrar isso na prática como é que vai ser, sempre utilizando a técnica lá do sorvete. E eu vou começar com uma entrada na minha primeira chance, de R$12. Então, eu vou colocar aqui R$12, é sempre a primeira coisa que eu coloco. Aí, eu vou pro ativo aqui, lista de ativos. A gente sempre começa do que tá pagando mais e vai descendo, se for o caso. Então, eu começo com o euro-dólar. Confirmo. E aí aqui a gente vai operar em 1 minuto. Duração da transação aqui, 1 minuto, tem no básico mesmo. Então eu coloco ali 1 minuto. E aqui embaixo, no tipo de gráfico, eu coloco vela, 1 minuto também. E como é que funciona ali o MCE, né? Então, marcação. Eu vou pegar o meu suporte, eu tenho esse fundo aqui que é o meu suporte. A minha resistência mais forte é essa aqui, que até que tá bem longe, né, do gráfico. E eu tenho essa tendência de baixa, que se eu pegar esses 3 pontos aqui, ó, eu posso até fazer assim, em cima ali da onde que o preço tá agora. Então, as marcações estão feitas. Qual que é o próximo passo? Confirmação. Eu criei essa regrinha porque daí a gente fica sempre bem padronizado as entradas. O que seria a confirmação? Não adianta ele só chegar aqui e respeitar, né? No caso aqui, a confirmação é ele fazer uma vela verde, no caso, respeitando o suporte e rompendo essa tendência de baixa para cima. Ou então, se ele faz uma vela de força, continuando essa tendência. Daí a gente tem uma confirmação. Então, entrei para baixo, tá? Entrei aqui para baixo. Fiz a minha primeira entrada, meio-dia e 15, ó. Bem quando trocou a vela ali. Bem em cima da minha linha de tendência de baixa. A princípio ela tá respeitando, mas vamos ver, né, se ela vai continuar caindo aí. E tu conseguiu pegar aí, Paulo, de boas? Sim, tá dando para entender. Aqui foi uma vitória já tranquila, né? Ele realmente respeitou aqui, fez uma continuação. E aí agora, para eu fechar o meu lucro, eu entro com esse valor que tá aparecendo aqui do lado, que é o valor que eu ganhei. No caso, os 12 mais o lucro. Então, eu tenho que entrar aqui com R$23. Eu vou mudar para o próximo ativo, vou fazer a leitura toda de novo, porque eu acho que funciona melhor assim para o meu cérebro mesmo, é mais interessante do que eu pegar na mesma aqui nesse caso. A não ser que fosse um mercado que estivesse bem lateralizado, daí ia ser mais interessante. E a gente vai para as marcações. Então aqui eu tenho o meu suporte, a minha resistência. E a tendência que eu tenho, não chega a ser bem uma tendência, né? Porque ele tá lateralizado ali, mas eu tenho esse ponto assim, ó. Então, agora, eu tenho esses 2 fundos aqui ascendentes, né? Então, tem uma leve tendênciazinha ali de alta. Se essa vela, por exemplo, aqui, romper tudo para baixo ou a próxima, também é uma confirmação. A confirmação não precisa ser só respeitar a marcação, pode ser romper também. Romper também é uma confirmação de que aquela zona ali está sendo rompida. Ó, aqui fez um doji, uma vela de indecisão. E aí agora, a próxima vela é que vai realmente... A próxima vela é importante, né? Porque às vezes ele fica, que nem aqui em cima, ele fica travado, sem saber para onde ir. E a gente espera. Tá com intenção, né, de romper aqui para baixo. Vamos ficar de olho. Podemos se preparar para vender. Só se preparar, ó, mas aqui ele ainda não rompeu. É sempre interessante pensar que essas linhas que a gente faz a marcação, né, elas tendem a segurar o preço. Se a região é boa, claro, nem sempre vai segurar, óbvio, né? Mas a ideia aqui é eu não entrar
sabendo o motivo aqui que eu poderia tomar loss. Para eu entrar aqui para cima, né, para confirmar realmente essa alta, ele tem que romper agora a minha linha de tendência para cima. Porque senão ele chega aqui e pode cair, né? Então vamos esperar para ver. Ó, agora tá confirmando legal. Vamos ver se ele vai romper mesmo lá para cima. Ou se, ó, porque se ele, olha só, exatamente o que eu acabei de falar. Ele toca ali e retrai. Então a gente precisa realmente de uma confirmação mais interessante. Daria até pra gente pegar 2 minutos, porque às vezes acontece dele ir, aí fazer um doji bem pequenininho contrário e depois ir de novo. Mas aí a gente segue num minuto, se for o caso eu troco. Se eu perceber, né, que ele tá fazendo esse tipo de padrão, a gente muda pra 2. Mas ó, aqui, ó, tá rompendo legal lá pra cima. Vou me preparar pra compra. Vamos só se preparar, vamos ver se ele vai manter mesmo. Não tá mantendo. Ó, agora foi. Agora voltou. Tem que ficar de olho. Ó, por isso que não dá pra se precipitar, né? Tá rompendo ali, a gente se prepara pra vender. Tá rompendo com bastante força. Entrei pra baixo. Bastante força aqui. E aqui eu tenho esse suporte aqui mais pra baixo. Vamos ver, ó. Ele tá vindo com bastante força ali, o rompimento, né? Vamos ver ele de pertinho. A gente batendo a meta, porque faz tempo que eu não bato. Luiz deu sorte pra gente, porque fazia tempo que eu não fazia 2-0 assim. Fazia tempo não, né? Desde semana passada, no caso. Mas tava difícil a coisa. A sua opinião, por exemplo, olhando esse gráfico aí, a gente vê que, por exemplo, o gráfico vem, bate naquele suporte que você desenhou ali acima e sobe. Ele bate no suporte e sobe. Qual a sua opinião da gente operar com essa estatística, por exemplo? Se ele bate ali no suporte, ali olhando, por exemplo, ele subiu 2 vezes. Não dá para a gente operar, por exemplo, de compra, já que ele bate e sobe? Peraí, aonde? Aí, por exemplo, você tem uma linha de suporte aí em cima, não é isso? Aqui? Na de cima. Essa é agora que foi rompida é a resistência, mas então, antes era assim. Não, então, mas antes a gente estava com esse suporte, agora que ele rompeu, certo? E aí você indo para sua esquerda, ó, ele já bateu ali, mais uma para a esquerda. Aqui? Mais uma para a esquerda. Aqui? Ó, ele bateu aí e subiu. Aí depois ele veio, bateu de novo, respeitou e subiu. A gente não poderia operar compra aqui? Toda vez que ele bate no suporte? Poderia. Poderia, mas eu vou te explicar por que eu não fiz isso. Sim, não, porque foram 3 aí, ó. Foram aqueles 2 que eu te mostrei, mas esse ele subiu e depois que rompeu para baixo. Sim, tá. Mas eu vou te explicar por que eu não entrei aqui para cima. Por quê? Porque eu tinha esse ponto aqui e esse ponto aqui de tendência de alta, certo? E daí ele rompeu isso aqui para baixo e ficou travado aqui no meio. Entendi. Então eu pensei, né, porque... o lance é que ele tava querendo romper isso aqui pra baixo, já tava demonstrando, né, que tava rompendo pra baixo. Aí o meu medo nesse caso é, se eu tomasse loss aqui, se eu entrasse pra cima e tomasse loss, eu saberia que porque ele tava, porque ele rompeu isso aqui pra baixo, aí ele fez um pullback e caiu. Nesse caso específico, quando eu tenho uma marcação, no caso quando eu tenho as minhas marcações me dizendo 2 coisas opostas, por que eu vou escolher uma, né? Porque, tipo, se eu tomar o loss, eu vou saber por que eu tomei o loss, e daí depois eu vou ficar pensando, que vacilo, eu sabia, né? É basicamente por isso. Mas, se não tivesse essa linhazinha de tendência aqui, com certeza aqui, a gente poderia ter entrado nessa vela pra cima, sim. Porque ela... ou então nos 2 outros fundos anteriores, por exemplo. Eu na minha leiguice, assim, na minha maluquice, eu olhando essa... estatística, é lógico que depois eu falo, poderia ter entrado para cima, porque ele não tá rompendo assim, né? Ele encostou 2, 3 vezes para depois romper. Então eu falo, por que não aproveitar esse toque na linha ali de resistência, não, de resistência, entrar comprado, né? Enfim, é só um raciocínio meio maluco aqui de quem é leigo. Não, mas assim, ó, que tu tem que pensar no momento que tu tá operando. Por quê? Porque nesse caso aqui tu não ia entrar, porque tu não tava vendo nada disso aqui. Então tu tem que pensar que, tipo, o que vale é o momento que tu vai operar exatamente. Porque aqui, ó, por exemplo, nesse caso, se a gente tivesse começado a operar e tivesse assim, tá?
eu ia marcar provavelmente esse ponto mesmo, né? Porque o preço tava lá pra cima, eu ia marcar esse fundo. Aí sim, aí quando ele chegasse ali no mesmo fundo de novo, eu também não ia ter essa linha de tendência, porque eu só tenho um ponto, ou eu ia ter ela mais pra trás. Aí ele tocou aqui. Aí quando essa vela aqui de confirmação gigante aparecesse, aí eu ia entrar. Entendido. Aqui. Aí, só que se eu não tenho isso aqui, né? Eu não tenho como prever o futuro. Por isso que... Sim. Por isso que eu acho muito complicado quem ensina sem mostrar o momento atual. Porque tu pegar o gráfico parado e coisas que já aconteceram é muito mais fácil de tu... Claro. Né, de tu, não, óbvio, né, aquilo ali é um suporte, é óbvio que eu teria tido vitória. Inclusive, se tu for ver a galera ensinando estratégia no YouTube, eles fazem isso. Eles pegam o gráfico parado do passado e mostram, aqui teria dado vitória e tal, mas, pô, como é que eu faço pra identificar isso enquanto tá acontecendo? Esse que é o lance. Mas o teu pensamento tá correto, porque é um suporte, né? Isso aqui realmente era um suporte.